Vixe, e esse outro figurão aqui, cara, o pastor Anderson Silva, que fez pose de machão aí, destilou todo o seu conteúdo gospel e sacro de machismo e violência, pedindo que Deus quebrasse a mandíbula de Lula numa live junto com o Nicolas Ferreira. Agora apareceu mansinho dizendo que recebeu uma ligação da Polícia Federal. No caso dele não foi o toque, 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 foi recebeu a ligação e esse é o nosso assunto aqui do plantão do Meteoro. Sofia, quer dizer que então que um homem de fé também não pode sair falando o que pensa assim, desse jeito? Que é isso, cara? Que absurdo. Eu vi a live desse cara, achei uma coisa mais maluca do Ah, mundo, bicho. pois é, né? A gente tá falando aí do pastor Anderson Silva, da igreja Vivo por Ti, lá de Brasília. Que ele participou aí de um podcast junto do Nicolas Ferreira no ano passado, dia 17 de maio de 2023, o podcast Tretas e Diálogos. E o cara falou uns troços assim, absurdo, absurdo. E eu acho que melhor do que eu descrever é mostrar ele mesmo falando, pra gente saber do que se trata. Vamos lá. A gente precisa crer, cara. Abrir uma janela aqui, sabe? E a igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes Meu dos meus chapéu. inimigos. Que Falta a isso? gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Cara, é sério mesmo. Esse vídeo aí, pra mim, daqui a alguns anos, assim, daqui a uns 100 anos, acho que os caras são capazes de ver esse vídeo e falar assim, cara, eles estavam nessa época aí, na continuação da Idade Média, né? Porque o que fala um cara desse, tipo, né? No que difere, cara. Pois é, isso aí eu deixo me segurar para não ofender assim outros cristãos, né? Porque Mas obviamente esse cara não representa todos os cristãos. Mas enfim, eu acho que assim, independente da questão religiosa, a gente está vendo aí uma pessoa publicamente é, pedindo uma violência contra o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E num clima de violência política que nós estamos, isso não pode ser levado na brincadeira, Uhum, sabe? Esse tipo de ameaça tem que ser levada a uhum, sério, né? Contra qualquer pessoa, em qualquer circunstância, mas contra o presidente da República, poucos meses aí depois de uma tentativa de golpe, foi o que uhum. a gente viu aqui no Brasil, Né? ainda mais, né? Ainda mais. E daí, depois disso aí, isso aí, como eu falei, aconteceu em maio de 2023, passou meio que batido, até que o Vinícius Betiol, que é um cara que está nas redes sociais aí, fazendo um excelente trabalho de nadar no chorume da extrema-direita e trazer isso para a Uhum. superfície, sabe? Ele pescou isso aí. O Vinícius Betiol, vou dizer uma coisa, esse cara, ele, assim, tipo, vai precisar de muito tratamento psicológico, porque o dia dele é ficar mergulhando em chorume extrema-direita e pescando essas coisas para trazer. Ele Caramba. foi trazer isso para a superfície no mês seguinte, em junho, e levou isso para as redes sociais, e daí isso chamou muito atenção, né, esses trechos Uhum. aí. Junto disso também os trechos da fala do Nicolas Ferreira, sendo extremamente homofóbico, mas isso não vem ao caso, a gente já fez lá na época, lá em junho, a gente fez um vídeo sobre isso aqui no Meteoro. Mas depois que ele trouxe isso à superfície, teve repercussão. O Flávio Dino, né, ministro da Justiça, que agora tá na transição aí para virar ministro do STF, usou as redes sociais dele lá para já naquela época dizer que havia solicitado uma investigação sobre esse Uhum. episódio. E daí, inclusive, com aspas aqui do Flávio Dino em junho de 2023, a frase que incita a violência é anticristã e criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal. E parece que a Polícia Federal, de fato, foi investigar.
E a gente teve repercussão disso porque agora, a razão pela qual nós estamos falando disso agora, Uhum. alguns meses depois, é que o pastor Anderson Silva resolveu falar nas redes sociais dele que, de fato, a Polícia Federal fez 2 ligações para ele. Ele recebeu 2 telefonemas aí de delegados da Polícia Federal. E o que que ele fez? Não, gente, ficou todo mundo assim, eu tô sendo perseguido. Uhum. Isso ali foi só uma metáfora. Vamos ver o choro. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto. E olha, eu vou dizer uma coisa, Uhum. talvez nesse ponto ele esteja certo, que foi o fato de que o Nicolas estava lá que chamou a atenção. Dito isso, não é Uhum. perseguição. É. Estilo, cara, você não pode dizer que temos que pedir a Deus que quebre a mandíbula do presidente, que deixe Uhum. enfermos os ministros do Supremo Tribunal Federal e se Uhum. dizer perseguido. E também não dá para tirar do contexto, né, político que ele falou ali, não só porque ele citou o Lula, mas porque ele estava justamente ao lado do Nicolas Ferreira. Então, a gente tá falando de um contexto de violência política em que uma pessoa fundamentalista, né, cara, falando ali, vamos orar para que Deus postre enfermos os nossos inimigos, tipo assim, é algo fundamentalista, dentro de um contexto, sim, político, não tem como dizer que não, até porque o Nicolas é desrespeitoso demais dentro da sua atuação parlamentar, né? Não só, enfim, com o Lula diretamente, mas com toda uma agenda aí que, enfim, uma agenda de dignidade, né? Então, não tem como ele se colocar fora desse contexto político, assim, porque, no fim das contas, o que ele estava fazendo ali era, assim, era propaganda de um espectro político. Fora desse espectro político, ele não falaria isso. Se a conversa não fosse junto com o Nicolas Ferreira e tivesse esse, ele não falaria isso, quem sabe. Usaria outros exemplos, colocaria de outra forma, se ponderaria. O que a gente vê ali é um fundamentalista falando sem ponderação nenhuma. Mas vamos seguir, vamos ver ele se enforcando aí ao vivo. Bora lá. Que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com um servidor público, né? Tratei no caso da Renálida com a juíza e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal, discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não incitei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor. Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota. Que versículo é o que você quis dizer? Então a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né? É onde o opositor te dá a mordida. Então o salmista clama a Blá, Deus para blá, que Deus blá, lide blá, com a blá, blá. autoridade que o opositor tem. Freia meu opositor, freia meu inimigo. E foi isso que eu citei e não incitei violência contra absolutamente ninguém. Não, quebrar a mandíbula é só dizer que para parar meu opositor. Uhum. Aham. Não, e Cara. também, gente, essa desculpa de, não, eu só estava citando a Bíblia. Tipo, cara, desculpa, você está citando a Bíblia não te dá o direito de cometer crimes ao citar a Uhum. Bíblia, sabe? De expressar o ódio ao citar a Bíblia. Tem um limite, sabe, para todas as liberdades, para todos os direitos. Assim como Uhum. existe um limite para a liberdade de expressão, existe um limite para a liberdade religiosa também. Você não pode simplesmente fazer o que você quiser e dizer, foi porque está na Bíblia, acabou. Esse cara, Uhum. desculpa, não é assim que funciona. Sim, e ainda, tipo, dando essa recontextualização, né, do que tá escrito ali, né? Trazendo aquilo pra dentro de uma realidade própria que ele mesmo criou ali, como se, tipo assim, não, isso que eu tô dizendo, esse ensinamento que eu tô dando, isso que eu tô apontando, o detalhe que a gente tem que prestar atenção, tá dito na Bíblia há 2000 anos, tipo assim, né? Como se fosse fundamentado na Bíblia, como se fosse fundamentado dentro de uma palavra sagrada, né? Aí, sei lá, Gênesis, algo que legitimasse de alguma forma o cara pensar ou falar uma coisa dessa. Eu acho que eu gostaria muito, cara, de ter mais conhecimento sobre isso, assim, para poder mostrar qual é o contexto em que foi usado isso realmente na Bíblia, porque eu tenho certeza que foi deturpado dentro da fala desse cara. Pois é, vamos lá, vamos continuar.
O terceiro e último ponto, que também deixei claro para o policial, para o delegado da Polícia Federal, é que eu tenho muita coisa para fazer como pastor, além de pregar o evangelho e cuidar da comunidade, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, alguns ministros do STF, o presidente Lula e o Flávio Dino, não sei se ainda é ministro da Segurança, mas foi aprovado como ministro do STF, não se julguem dignos do meu tempo. Vocês são, para mim, seres desprezíveis. Pessoas que eu não apertaria nem a mão se cruzasse à minha frente. Então, não se julguem digno do meu tempo. Humildade cristã, né? Nunca ameacei ninguém. Ameaçar instituições ou servidores públicos, não se julguem tão importantes. Para mim, os senhores são a escória moral do nosso país e não são dignos da minha atenção, do meu tempo e nem da minha energia. Então, não ameaçarei vocês. Não, então por que vocês, se não são dignos do seu tempo, blá blá blá, por que você se deu ao trabalho de ir naquele podcast falar aquilo, criatura? Me explica. Quis se aparecer, quis fazer parte do capital político que adveio ali de um antipetismo, de uma soma de um elitismo, de um conservadorismo, de tudo mais, e virou esse capital político que esse cara tá surfando até hoje. Veja ele ali com esse visual do ano zero e o bonezinho ali, kids pretos ali, tá ligado? Tipo, né, não adianta, os caras até militarizam até o rito religioso, tá ligado? Essa galera aí, não consigo respeitar de verdade, assim, esses fundamentalistas religiosos desse jeito, assim, pra mim, eles não fazem parte da solução de verdade. Exato. E eu acho que é isso, né? Agora a gente vai ver como diriam por aí, ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Então aí, estão chegando e a gente vai noticiar todas elas aqui no Plantão do Meteoro, falou? Eu sou o Vitor Salmazo, siga o Guajiro, também Sofia Labanca aqui em Lente Vermelha e também, prestigia aí toda a nossa ficha técnica. Voltamos em mais um Plantão do Meteoro dentro de instantes. Falou? Valeu, Sofia! Até mais, tchau.